Olá, sou Fernanda Fontoura, psicóloga, psicodramatista, docente, cantora, ativista cultural, mulher branca, bissexual, não monogâmica e mãe de 2 filhos. Estou aqui pelo Espiral Criativo como idealizadora do Tem Livro Bolando na Mesa, um projeto para ler em voz alta textos que me reviram e compartilhar para mais pessoas. Os textos que me reviram aqui são aqueles que incidem na descolonização de mim e no confrontar a minha branquitude. Os áudios de agora vão se tornando depois em áudios e vídeos editados e produzidos por Rayane Maiari, Poesia Encharcada. Grada Quilomba, Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, Editora Cobogó, Capítulo 3, Dizendo o Indizível, Definindo o Racismo, Parte 2, Tornando-se os Sujeitos Falantes. Para nos aproximar da realidade vivenciada do racismo dentro desse contexto de descaso e objetificação, é necessária uma mudança de perspectiva. Uma mudança chamada de perspectiva do sujeito. Mesheril, 1997, página 37. Em um estudo como esse, o foco não deveria estar na construção de sujeitos como indivíduos, mas sim nas maneiras pelas quais é possível que indivíduos ajam como sujeitos em suas realidades sociais. E como este estudo se ocupa exclusivamente de testemunhos de mulheres negras, na maneira pela qual é possível que mulheres negras alcancem o status de sujeitos no contexto do racismo genderizado. De acordo com Paul Mesheril, 2000, a ideia de sujeito, ou pelo menos o conceito idealizado do que é o sujeito, incorpora 3 diferentes níveis: o político, o social e o individual, que compõem as esferas da subjetividade. De modo ideal, uma pessoa alcança o status completo de sujeito quando ela, em seu contexto social, é reconhecida em todos os 3 diferentes níveis e quando se identifica e se considera reconhecida como tal. O termo sujeito, contudo, especifica a relação de um indivíduo com sua sociedade, e não se refere a um conceito substancial, mas sim a um conceito relacional. Ter o status de sujeito significa que, por um lado, indivíduos podem se encontrar e se apresentar em esferas diferentes de intersubjetividade e realidades sociais, e, por outro lado, podem participar em suas sociedades, isto é, podem determinar os tópicos e anunciar os temas e agendas das sociedades em que vivem. Em outras palavras, eles podem ver seus interesses individuais e coletivos reconhecidos, validados e representados oficialmente na sociedade. O status absoluto de sujeito. O racismo, no entanto, viola cada uma dessas esferas, pois pessoas negras e pessoas de cor não veem seus interesses políticos, sociais e individuais como parte de uma agenda comum. Como o racismo afeta, então, o status de subjetividade de uma pessoa? Definindo o racismo. No racismo estão presentes de modo simultâneo 3 características. A primeira é a construção de diferença, da diferença. A pessoa é vista como diferente, devido à sua origem racial e ou pertença religiosa. Aqui temos de perguntar: quem é diferente de quem? E o sujeito negro diferente do sujeito branco, ou o contrário, é o branco diferente do negro, só se torna diferente porque se difere de um grupo que tem o poder de se definir como norma, a norma branca. Todas, todos, aquelas, aqueles que não são brancas, brancos, são construídos, então, como diferentes. A branquitude é construída como ponto de referência, a partir do qual todas, todos, as outras, os outros, raciais, diferem. Nesse sentido, não se é diferente, torna-se diferente, por meio do processo de discriminação. A segunda característica é: essas diferenças construídas estão inseparavelmente ligadas a valores hierárquicos. Não só o indivíduo é visto como diferente,
mas essa diferença também é articulada através do estigma, da desonra e da inferioridade. Tais valores hierárquicos implicam um processo de naturalização, pois são aplicados a todos os membros do mesmo grupo que chegam a ser vistos como a problemática, o problemático, a difícil, o difícil, a perigosa, o perigoso, a preguiçosa, o preguiçoso, a exótica, o exótico, a colorida, o colorido e a incomum, o incomum. Esses dois últimos processos, a construção da diferença e sua associação com uma hierarquia, formam o que também é chamado de preconceito. Por fim, ambos os processos são acompanhados pelo poder histórico, político, social e econômico. É a combinação do preconceito e do poder que forma o racismo. E, nesse sentido, o racismo é a supremacia branca. Outros grupos raciais não podem ser racistas nem performar o racismo, pois não possuem esse poder. Os conflitos entre eles, ou entre eles e o grupo dominante branco, têm de ser organizados sob outras definições, tais como o preconceito. O racismo, por sua vez, inclui a dimensão do poder e é revelado através de diferenças globais na partilha e no acesso a recursos valorizados, tais como representação política, ações políticas, mídia, emprego, educação, habitação, saúde, etc. Quem pode ver seus interesses políticos representados nas agendas nacionais? Quem pode ver suas realidades retratadas na mídia? Quem pode ver sua história incluída em programas educacionais? Quem possui o quê? Quem vive onde? Quem é protegida, protegido e quem não o é? Esse próximo parágrafo tem vários termos em alemão e eu não sei pronunciar nem inglês nem alemão. Mas vou tentar ler. Discursos oficiais e acadêmicos na Alemanha evitaram usar o termo racismo e, no lugar, usaram termos como Fremdenfeindlichkeit, aversão ao desconhecido, xenofobia, e Ausländerfeindlichkeit, aversão a estrangeiras, estrangeiros, xenofobia. Esses termos, no entanto, são insatisfatórios, porque não explicam que o problema central do racismo não é a existência de diversidade e de pessoas diferentes. Indica a desigualdade existente entre elas. Não estamos lidando aqui com uma questão de nacionalidade, nacionais ou não nacionais. O termo Ausländerfeindlichkeit constrói certos nacionais como Ausländerin, estrangeiro, estrangeira, e por sua vez como um grupo unificado que vivencia o racismo. No entanto, é senso comum que um francês branco ou britânico branco não compartilham a experiência de racismo como um angolano ou britânico negro. Ademais, nacionais tais como afro-alemã, afro-alemães ou turco-alemã, turco-alemães experienciam o racismo, mas não são estrangeiros, estrangeiras. Não estamos lidando aqui com uma questão de nacionalidade, nacionais ou não nacionais, tampouco com sentimentos, inimizade, aversão ou simpatia, mas sim com o poder. Racismo estrutural. O racismo é revelado em um nível estrutural, pois pessoas negras e people of color estão excluídas da maioria das estruturas sociais e políticas. Estruturas oficiais operam de uma maneira que privilegia manifestadamente seus sujeitos brancos, colocando membros de outros grupos racializados em uma desvantagem visível, fora das estruturas dominantes. Isso é chamado de racismo estrutural. Racismo institucional. Como o termo instituição implica, o racismo institucional enfatiza que o racismo não é apenas um fenômeno ideológico, mas também institucionalizado.
O termo se refere a um padrão de tratamento desigual nas operações cotidianas, tais como em sistemas e agendas educativas, mercados de trabalho, justiça criminal, etc. O racismo institucional opera de tal forma que coloca os sujeitos brancos em clara vantagem em relação a outros grupos racializados. Racismo cotidiano. O racismo cotidiano refere-se a todo vocabulário, discursos, imagens, gestos, ações e olhares que colocam o sujeito negro e as pessoas de cor não só como a outra, o outro, a diferença contra a qual o sujeito branco é medido, mas também como outridade, isto é, como a personificação dos aspectos reprimidos na sociedade branca. Toda vez que sou colocada como outra, seja a outra indesejada, a outra intrusa, a outra perigosa, a outra violenta, a outra passional, seja a outra suja, a outra excitada, a outra selvagem, a outra natural, a outra desejável ou a outra exótica, estou inevitavelmente experienciando o racismo, pois estou sendo forçada a me tornar a personificação daquilo com que o sujeito branco não quer ser reconhecido. Eu me torno a outra, o outro da branquitude, não o eu, e, portanto, a mim é negado o direito de existir como igual. No racismo cotidiano, a pessoa negra é usada como tela para projeções do que a sociedade branca tornou tabu. Tornamo-nos um depósito para medos e fantasias brancas do domínio da agressão ou da sexualidade. É por isso que, no racismo, a pessoa negra pode ser percebida como intimidante em um minuto e desejável no minuto seguinte, e vice-versa. Fascinantemente atraente a princípio e depois hostil e dura. Em termos freudianos, os dois aspectos da agressão e da sexualidade categorizam a organização psicológica de um indivíduo. Na sociedade branca, no entanto, esses dois aspectos da agressão e da sexualidade têm sido reprimidos e reprojetados de forma massiva em outros grupos raciais. Tais processos de repressão e projeção permitem que o sujeito branco escape de sua historicidade de opressão e se construa como civilizado e decente, enquanto outros raciais se tornam incivilizadas, incivilizados, agressivos e selvagens, sexualidade. O sujeito negro é percebido como um ou como outro, através das seguintes formas. Infantilização. O sujeito negro torna-se a personificação do dependente, o menino, a menina, a criança, ou a serva, o servo, a sexuada, assexuado, que não pode sobreviver sem o senhor. Primitivização. O sujeito negro torna-se a personificação do incivilizado, incivilizada, o selvagem, a selvagem, o atrasado, a atrasada, a básica, o básico, ou a natural, o natural, aquele que está mais próximo da natureza. Incivilização. O sujeito negro torna-se a personificação do outro violento e ameaçador. A criminosa, o criminoso, a suspeita, o suspeito, a perigosa, o perigoso, aquele que está fora da lei. Animalização. O sujeito negro torna-se a personificação do animal. A selvagem, o selvagem, a primata, o primata, a macaca, o macaco. A figura do King Kong, outra forma de humanidade. Erotização. O sujeito negro torna-se a personificação do sexualizado, com um apetite sexual violento. A prostituta, o cafetão, o estuprador, a erótica, o erótico, e a exótica, o exótico. O vocabulário, por exemplo, me coloca como outra, quando nas notícias ouço falarem sobre imigrantes ilegais. Discursos me colocam como outra, quando dizem que não posso ser daqui porque sou negra. Imagens me colocam como outra,
quando ando pela rua e me vejo cercada por anúncios com rostos negros e palavras apelativas como ajuda. Gestos me posicionam como outra, quando na padaria a mulher branca ao meu lado tenta ser atendida antes de mim. Ações me colocam como outra, quando sou monitorada pela polícia assim que chego a uma estação de trem. Olhares me colocam como outra, quando as pessoas olham fixamente para mim. Toda vez que sou colocada como outra, estou experienciando o racismo, porque eu não sou outra. Eu sou eu mesma. Grada Quilomba. O termo cotidiano refere-se ao fato de que essas experiências não são pontuais. O racismo cotidiano não é um ataque único ou um evento discreto, mas sim uma constelação de experiências de vida, uma exposição constante ao perigo, um padrão contínuo de abuso que se repete incessantemente ao longo da biografia de alguém, no ônibus, no supermercado, em uma festa, no jantar, na família.